Olá, sejam bem-vindos à Radiosbot, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Idade Ideal para a Prática Esportiva na Criança e no Adolescente, Prevenindo Lesões. Eu sou Francisco Nogueira, presidente da SBOP, e irei conversar com os doutores Eduardo, Ney e Guilhermo. Eu gostaria inicialmente que o Saad se apresentasse. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Eu sou Eduardo Saad, eu sou professor da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, sou atual chefe da disciplina de ortopedia pediátrica e atuo nessa área de ortopedia pediátrica, trauma. Prazer aqui estar com vocês. Ney. Olá a todos, sou Ney Botter Montenegro, faço ortopedia pediátrica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, estou como diretor do grupo lá até os dias de hoje também, e temos um programa, eu trabalho num hospital privado, o Hospital Albert Einstein, e a gente tem um programa lá específico de medicina esportiva para criança, que a gente também faz a avaliação não só a ortopédica, mas também faz a parte psicológica da criança, fisioterapia, etc. Então é interessante para passar para os senhores alguns aspectos que a gente tem observado lá. Muito obrigado. Guilhermo. Bom dia, Chiquinho e colegas, Ney Saad, eu queria agradecer o convite da SBOP para participar desse bate-papo. Eu sou ortopedista pediátrico de formação, fiz residência na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, lá eu fiz pediátrica com o professor Volpon e a pós-graduação também. Retornando a Salvador em 96, eu sou ortopedista pediátrico do Hospital Martagão Gesteira e coordeno o Hospital Cardiopulmonar aqui em Salvador. Então, vai ser um prazer a gente falar desse tema tão importante que é tão solicitado no consultório. Muito bem. Então, a gente sabe assim, que a prática esportiva ela tem aumentado em todo mundo. Atualmente, entre a idade aí de 8 a 18 anos, só nos Estados Unidos é de 30 a 45 milhões de crianças e adolescentes estão praticando atividade física em algum momento, aí, se você for pegar um tempo específico. Então, o tema realmente assim, é muito importante. E hoje, mais do que nunca, tem aumentado muito, né, o estímulo à prática esportiva. Claro que é um tema polêmico, você definir idade que vai começar uma determinada atividade, existe um tanto de variáveis que, né, interferem. Mas claro que a gente vai assim mais ou menos conduzir de maneira que a gente tenha no final desse bate-papo uma ideia assim do que é recomendado na prática nos dias atuais. Para começar, eu vou perguntar ao Guilherme quais os benefícios do esporte, Guilherme, que a seu ver o que você acha assim da atividade esportiva, desse aumento, quais os benefícios que você vê na prática esportiva? Primeiro, Chiquinho, que a ativação dessas crianças dessa maneira esportiva é uma outra, assim, é um outro foco que a gente deve dar, tirando a criança de outros focos que não são legais, né? A criança começa rapidamente a interagir com outros colegas, a socializar, particularmente um esporte que as famílias perguntam muito, a natação, né? Quando que a criança deve começar a nadar, quando que não deve começar. A gente espera muito a avaliação da pediatra, mas eu estimulo muito isso aí, porque o risco de afogamento, por exemplo, é muito grande. Então, quanto mais cedo a gente começar a estimular essas crianças nesse esporte, menor será a chance de acontecerem acidentes graves. Mas eu acho que é super importante o desenvolvimento psicomotor. A gente tem que ter alguns cuidados na fase de desenvolvimento até os 6 anos, para não exigir uma propriocepção que as crianças não têm e evitar as lesões iniciais graves por falta de propriocepção. Mas eu acho que a interação social, o espírito coletivo, vão ajudar muito nessa primeira fase da criança. E, particularmente, a natação na prevenção de eventos graves como afogamento. Uhum. Ney, como deve ser a atividade física na infância? Bom,
O que o Guilherme acabou de falar em relação à natação é muito importante. Queria só acrescentar um detalhe. Existe muitas escolas de natação já para lactentes, né? E a gente precisa passar para os pais que o desenvolvimento neuromotor para a criança poder não se afogar, isso, de acordo até com a Academia Americana de Medicina do Esporte, é por volta dos 4 anos de idade, né? Então, é lógico que você nunca vai deixar, não deve deixar uma criança sozinha até mais tarde do que isso, né, em idades maiores, mas de qualquer maneira, é importante comentar que, assim, para realmente a criança nadar a partir dos 4 anos de idade, que ela vai ter alguma coordenação motora melhor para poder começar a não se afogar, né? Bom, em relação à atividade física, qual a diferença entre esporte e atividade física, né? Você, atividade física, a criança já faz, né? Ela já começa a andar, começa a correr, vai começar a fazer o desenvolvimento no motor dela, e aí você aplica uma competição, né? Então, entre a atividade física e o esporte, o que você vai colocar é a competição. E às vezes a competição ela é muito estimulada, né, pelos pais. E esse estímulo ele pode não ser agradável para a criança, ela pode criar uma experiência negativa, principalmente quando já começam os treinadores, né? Você vê aquelas escolinhas de futebol que o pessoal fala, faz gol, e fica torcendo, e muitas vezes a criança é desestimulada se ela não consegue atingir aquilo que está sendo exigido dela. Então, o que os pais têm que entender, e os treinadores também têm que ser preparados para isso, é que a atividade ela tem que ser a criança vai jogar futebol como uma brincadeira. A criança vai fazer alguma atividade física, falo do futebol porque é muito frequente no Brasil, como uma brincadeira. Então ela tem que ser lúdica. Tem que dar medalha para todos, tem que estimular todos, colocar todos no time. Você vê que assim eles não vão no começo, você só reconhece onde está a bola porque está todas as crianças juntos, né? Porque elas não têm ainda a coisa de tática, etc., né? Elas não conseguem discernir o que que é. Mas a atividade esportiva, ela vem para justamente você melhorar a parte física da criança, e se ela é desestimulada porque ela não consegue fazer alguma coisa que foi exigida dela, aí ela sai. E aí é um problema até de saúde pública, porque lá na frente ela não vai querer mais fazer atividade física e depois ela não vai se tornar um adulto ativo do ponto de vista para esportes ou mesmo para atividade física sem a competição. Bom, Ney, Eduardo, fala para a gente um pouquinho. O que deve ser estimulado no início? No esporte específico ou colocar a criança, assim, pelo menos oferecer à criança diversos esportes para que depois ela tenha afinidade ou invista mais em um especificamente? Fala um pouco para a gente, que esse é um assunto importante. Eu acho que o importante é você oferecer para a criança a maior variedade possível de esporte. É lógico que dentro da oportunidade que ela tem, né? Às vezes você mora em regiões com dificuldades de muitas opções, então tudo bem, ofereça a opção que tem. Mas tentar ser, eu acho que o mais simples possível, o mais prático possível, exatamente para a gente conseguir dar o máximo de oportunidade para números diferentes de crianças. A atividade esportiva é isso que o Ney falou, isso que o Guilherme falou. A gente tem que, na fase inicial, ser lúdico, não entrar muito num espírito competitivo para que a criança não desanime. A gente tem que pensar no esporte como uma atividade como qualquer outra. Uma criança que tem dificuldade de matemática, você fica ali mais na matemática. Então, aquela criança que tem mais, que a gente vê muito no consultório é isso, uma criança. Hoje você tem muitos artefatos para facilitar uma criança andar. Então, hoje a criança vem hoje com queixa para a gente que com 1 ano de idade não está andando, a mãe já está preocupada. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, quer dizer, não passar a fase, não tem vantagem nenhuma. Às vezes você estimula uma criança a andar mais rápido, ela pula a fase de engatinhar. Então a criança tem que engatinhar, depois tem que andar. Então acho que o esporte que conseguir, é natação, que tem oportunidade, é natação, é futebol, é futebol. Hoje em escola a gente tem muito balé ou judô, que é geralmente os primeiros esportes que começam, e os pais perguntam se pode, lógico. Do mesmo jeito que a gente vai melhorando o conhecimento, o educador físico vai melhorando o conhecimento, então ele consegue tratar cada vez, consegue iniciar essa criança em atividade esportiva cada vez em idade menor. E é isso, acho que é fazer atividade o máximo possível, se puder, principalmente em clubes, a gente tem muito isso, a criança participa de várias modalidades, você consegue direcionar ela para aquilo que ela gosta mais ou para aquilo que ela tem mais facilidade.
E eu acho que é por aí. A atividade esportiva tem que tentar ser o mais lúdico possível, o mais saudável possível, o mais agradável, para que a criança não se desestimule, para que não venha a ser um problema futuramente de até nem querer fazer. Então, quanto mais atividade, quanto mais conhecimento a gente tem e divulga e troca com educador físico, com fisioterapeuta, melhor vai ser. Muito bom. Guilherme, é importante, assim, né, o Eduardo colocou muito bem aí, mas eu gostaria que você falasse, assim, especificamente sobre benefícios, assim, do esporte coletivo, esporte individual, claro que depende muito da característica de cada um, mas eu queria que você falasse um pouquinho das vantagens, dos benefícios do esporte coletivo, Guilherme. Então, primeira coisa, eu acho que é a socialização, ou seja, as crianças têm que saber dividir o espaço, trabalhar em equipe, entender que não dá sempre para ganhar tudo. No começo, o Ney falou uma coisa importante, ou seja, tem que haver um estímulo, todo mundo tem que ganhar medalha, todo mundo tem que ser incluído, mas na evolução do esporte, quando começa a competição, eles têm que entender que às vezes você vai perder e às vezes você vai ganhar, tá? E na evolução, ou seja, com o ganho de propriocepção, com a evolução neuropsicomotora, esses alunos, esses esportistas, eles vão ganhando disciplina e vão aprendendo a cumprir regras. Eu acho que isso é muito, muito importante. E no começo do esporte, tem que ter inclusão, né? A inclusão é essencial, porque senão você vai afastar de uma maneira definitiva, não daquela modalidade, mas sim do esporte de uma maneira geral, né? Então, quando você começa no esporte individual, eu acho que você já precisa ter um nível de cognição maior, um nível de propriocepção maior. É preciso deixar livre, porque o que eu vejo muito na prática diária é que, muitas vezes, as famílias veem a criança como se fosse a tábua de salvação, né? Então, ele vai ser um jogador de futebol e eu quero que meu filho seja jogador de futebol. E existe uma pressão muito grande, não só psicológica, como de resultados, e até mesmo isso leva a impacto nos tratamentos realizados. Então, por exemplo, é aquele paciente, é aquela criança que está fazendo teste para a escolinha, e se ela tiver uma lesão que precisa ficar afastado tanto tempo, é uma pressão familiar brutal. Isso vai levar a uma ojeriza da criança ao esporte, que aquilo deixa de ser lúdico, aquilo deixa de ser saudável, para se tornar uma fonte de estresse e uma fonte produtora de lesão. Então, a gente tem que ter muito cuidado na apresentação do esporte individual e saber muito bem dosar a modalidade. Eu faço uma analogia interessante. Todo mundo queria passar no ITA, né? Mas dá para todo mundo? Não dá, ué. Então, a gente tem que saber até onde a gente pode ir. O importante é acolher e, na evolução, sim, eles vão se diferenciar de maneira espontânea, de acordo com suas habilidades, tá? Muito bom, muito bom. Ney, fatores de risco relacionados à lesão esportiva. Então, é assim, até só para complementar um pouquinho as perguntas anteriores, para você fazer todos os esportes que existem, tem 5 gestos esportivos, os 5 gestos olímpicos que o pessoal fala que a criança vai aprendendo, né? Primeiro é o correr, aí ela vai depois começar a saltar, evidentemente a gente já falou do nadar, o pedalar e o arremesso, né? O arremessar. Então, os esportes com a mão também, né? E como o Guilherme já falou, em relação à propriocepção, as crianças elas também têm que ter, a gente às vezes não entende isso, mas a parte da visão também é muito importante, né? Eles só vão começar a ter padrão do adulto assim por volta dos 9, 10 anos de idade, que vai ser em relação à velocidade de bola. Claro que cada criança individualmente vai ter as proporcionalmente ao seu desenvolvimento até do ponto de vista hereditário, né? Você vê que tem crianças que são melhores do que as outras e atingem esses patamares anteriormente. Mas isso é uma coisa importante para se ver, principalmente quando se começa a tentar ir para a especialização, né, do esporte e quando ela vai eventualmente escolher um esporte para fazer. Eu acho que no começo, quando existe a condição social para isso, aquelas escolinhas de esporte são muito interessantes, né, porque aí você apresenta um monte de atividades para ela, depois ela vai
verificando aquilo que ela gosta mais. Isso é uma coisa mais em relação ao esporte individual. Muitas vezes a gente também, os pais perguntam para a gente, é uma criança obesa, né? E de repente, qual é o melhor esporte para ela? E às vezes no esporte coletivo, essas crianças que têm mais obesidade, elas muitas vezes não vão bem. E aí elas desistem do esporte, né? Como o Jorge falou. Então, isso é uma coisa importante, às vezes você começar por um esporte individualizado para ela, depois, se ela quiser, ela parte para o coletivo, quando ela melhorar a parte física dela, do ponto de vista do próprio desenvolvimento neuromotor e também da obesidade. Em relação à parte das possíveis atividades que vão fazer algum problema, vão criar problemas, a gente tem um grande questionamento, que é qual é a quantidade de esporte que a criança pode fazer. Porque quando você começa ou a especializar, ou aquela criança que faz muitos esportes, não para quieta, né, tem até eventualmente uma hiperatividade, ela pode machucar principalmente o esqueleto que ainda está imaturo, o crescimento ainda está acontecendo, e as apófises, né, as regiões onde os músculos mais potentes estão acoplados à parte óssea, podem inclusive machucar. Só um exemplo, eu tive um paciente de 11 anos de idade, que ele era top 1 no squash do Brasil, top 10 no Brasil, nos Estados Unidos, e o menino, assim, do ponto de vista físico, o alongamento dele era péssimo. Ele já tinha as espinhas ilíacas a região do isquio já machucadas pelo esforço demasiado a qual ele estava sendo submetido. Então, assim, antes de mais nada, infelizmente, os professores de educação física atualmente, eles não, mais até nos esportes coletivos, eles não individualizam o esportista, eles não individualizam a criança, eles não verificam se existe um alongamento bom, não verifica se tem algum grupo muscular que está diferente. Essas crianças, o ideal seria passar por uma avaliação médica para depois tentar evitar as lesões, né? Porque o overtraining, o overuse sobre a criança, ele também existe. Você pode ter fraturas de estresse, você pode ter lesões musculares, você pode ter lesões, principalmente nessas regiões onde existem as placas de crescimento, as apófises que estão ligadas à musculatura mais potente. Então, é importante fazer uma avaliação geral da criança e a carga esportiva, que é um grande dilema. Quanto fazer? De novo, a Academia Americana de Ensino do Esporte fala 3 vezes por semana no esporte específico, eventualmente, quando escolhido, e mais uma competição. Seria o ideal, né? E talvez 16 horas de atividade total por semana. Esse é um número que, evidentemente, pode ser mais ou menos. Tem criança que faz mais, não acontece nada, tem criança que faz menos e já começa a ter algum tipo de lesão. Então, acho que a coisa muito importante é individualizar o atleta ou individualizar a criança esportista, não precisa chamá-la de atleta, mas de qualquer maneira, é uma coisa muito importante para a gente tentar depois prevenir essas lesões. Muito bom, Ney, muito bom. Eu vou aproveitar o gancho aí e pedir que o Saad complemente um pouco aí em relação, o Ney já colocou aí alguns fatores importantes, né, o overtraining, aquele menino muito competitivo, ele tem muito mais risco, mas eu gostaria que, além da obesidade, que ele colocou muito bem, gostaria que você falasse sobre o sono, sobre a dieta, sobre qual a sua orientação, Saad, em relação a esses fatores de risco também? Olha, isso que o Ney falou é bem importante a gente, inclusive, individualizar o que é quando que o esporte começa, para a criança, começa a já não ser tão benéfico, né? A hora que você começa a entrar no nível competitivo, a gente já parou começa hoje o nível é muito alto, né? A gente vê hoje filhos de atleta, você pega na internet fazendo alguns treinos, criança de 2, 3 anos de idade fazendo, né, movimento resistido, com peso, e tudo bem também, se tem uma orientação de quem conhece, né? São casos à parte. Dieta e sono é fundamental, acho que não adianta nada você começar a querer fazer um esporte e não ter o descanso necessário, não ter a alimentação necessária. Eu não vejo necessidade para criança você ficar com suplementação, ficar com substâncias aí de industrializadas, seja creatinina, seja whey protein. Acho que a criança tem que se alimentar direito, né? Come ovo, carne,
arroz, feijão. Quando você vai pensar em suplementação, alguma coisa a mais, quando você entrou num nível competitivo, na hora que você está treinando mais de 4, 5 vezes por semana, que aí a gente já começa a discutir do benefício do esporte, né? Já virou uma competição, é a hora que a gente entra no overuse, é a hora que a gente começa a ter as lesões. Então já é outro patamar, já é outro nível de benefício do esporte. Eu nem sei se já começa a ser benefício, é mais competição. Mas isso, a gente sabe, é no sono que você restabelece, então não dá para trocar treino por sono, não dá para trocar treino por alimentação. Então, acho que básico é ter as suas 4 refeições, tentar tirar o máximo possível de alimentação industrializada, quanto mais natural a alimentação, melhor, hidratação, controlar lá na urina, o xixi tem que estar clarinho, e treinar, comer na hora certa, ter condições de ter uma supervisão, isso que o Ney falou é importantíssimo, né? O esporte coletivo, muitas vezes vem pra gente aquele menino que joga muito futebol e você vai olhar, ele é tudo encurtamento de cadeia posterior, cadeia anterior, que o futebol direciona para aquilo, para aquele esporte muito específico e acaba não sobrando tempo de alongar. Eu acho que é aí que entra a gente, vem fazer uma consulta e a gente encaminha para um fisioterapeuta ou acrescenta uma atividade esportiva que, além do futebol, vai somar ali um alongamento, então fazer um esporte de luta, que tem muito alongamento, fazer um pilates, enfim. E direcionando, porque lembrar que a criança tem fator predisponente e desencadeante. Então, existe um fator constitucional. Tem uma criança que já tem uma tendência a ser encurtada, tem um pai e mãe encurtada, e aí vai para um esporte de explosão e encurta mais, muitas vezes interrompe a carreira, você nem sabe por quê, né? Vai olhar lá, criança que com 15, 16 anos era uma promessa de futebol, já lesou os 2 cruzados, já teve avulsão de espinha, e muitas vezes é por conta de só treinar uma coisa muito específica. Então é isso, eu acho que passar por uma avaliação, principalmente quando começa a entrar no nível esportivo mais competitivo, passar por uma avaliação fisioterápica, de um ortopedista pediátrico, um bom educador físico, ter essa assessoria, inclusive alimentar, aí acho que começa de uma nutricionista, começa a valer a pena. Mas no básico é isso, acho que a gente tem que facilitar a atividade esportiva. É a alimentação natural, é o sono, aquelas 8 horinhas de sono, segunda, quarta e sexta, ter uma distribuição da atividade esportiva o máximo possível, variar nesse esporte, para que a criança se estimule. Né? A gente tem hoje um trabalho legal ali na medicina esportiva da Unifesp, de crianças exatamente, de crianças obesas, quer dizer, tentar introduzir criança que nem se introduziu, criança de baixa renda, que nem tem condição de ter uma atividade esportiva. Então, quer dizer, que esporte você vai fazer? O mais simples possível, vamos fazer o que dá, para tirar aquela criança da obesidade, tirar a criança da tela, e tentar adequar aí, tá passando por um grupo que dê um suporte nutricional simples, que ela possa se alimentar daquilo que ela tem condição dentro da condição financeira dela. Acho que é isso. Muito bom, Saad. Guilherme, e quanto aos equipamentos? Você vê importante o tamanho da bola, o capacete para o ciclista? Fala um pouco para a gente da importância também o que está por trás aí para que você evite, tenha a prática esportiva de uma maneira assim, segura, né? Ela sempre deve ser estimulada, como está sendo colocado, mas também a importância de ter alguns cuidados. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a importância aí dos equipamentos que a gente deva orientar para as crianças. Então, os equipamentos são importantes nos esportes coletivos quando você começa a aumentar a competitividade, né? A gente sabe que existe uma regulamentação para os tamanhos das bolas de futebol, por exemplo, que é um esporte muito corrente aqui no nosso país. Isso tem variação de liga para liga, mas você não pode querer que uma criança pequena trabalhe faça o treino com a bola do tamanho e do peso para o adulto. Isso vai provocar lesões a nível do esqueleto axial maiores, então a gente tem que chamar atenção, porque muitas vezes, no dia a dia, até no treino normal, na brincadeira, eles podem ser submetidos a lesões por absoluta ignorância dos pais ou dos treinadores. Então, cabe a gente fazer essa orientação. Quanto aos esportes de mais risco, onde você precisa de EPIs, né, na verdade, como se fossem os EPIs, então, por exemplo, faz o ciclismo,
Eu já vi paciente com hematoma extradural porque estava andando na beira de casa. Você sabe que a maioria dos acidentes estão próximo da sua residência. Então, a gente tem que cobrar disso aí. O capacete no skate, a proteção das superfícies extensoras nesses pacientes que são submetidos a esportes que exigem grande propriocepção. Agora, voltando um pouquinho ao gancho do Ney, do Saad, o treino físico eu acho que é muito importante e é pouco valorizado. Então, por exemplo, eu tenho visto muita lesão discal, muita lombalgia em criança. Por quê? Porque essas crianças, o cara treina muito o gesto esportivo sem fazer uma habilitação do corpo da criança para aquele gesto esportivo. Então, por exemplo, eles não mobilizam a coluna lombar fazendo um bom método tipo Mackenzie. Eles promovem, mesmo quando promovem alongamentos, você vê uns alongamentos que só faz aumentar a pressão axial sobre os discos, porque o moleque não tem mobilidade. E a mobilidade é uma coisa que, apesar de ter relação genética com o colágeno, etc. e tal, você pode ganhar mobilidade e ganhar comprimento de fibra. Então, a gente tem visto muito isso. Nas crianças que fazem gesto esportivo do futebol, arrancamento da espinha ilíaca anterior-inferior, quer dizer, esses gestos de explosão são feitos, acontecem, porque existe pouca adequação de ganho de mobilidade e ganho de alongamento mesmo. Então, por exemplo, para fazer a atividade física, o treino muscular, a gente precisa de grandes aparelhos. O que a gente precisa? Um bom treinador físico que ganhe mobilidade, que ganhe alongamento e que faça exercícios, preferentemente de cadeia cinética fechada, com baixa amplitude, porque as grandes amplitudes é que provocam as apofisites, né? É que provocam as lesões articulares. A gente sabe, por exemplo, o joelho é uma câmera que ela é inversamente proporcional à flexão, e quanto mais pressão você der aí dentro, pior. Por isso que muitas vezes, por exemplo, na musculação, pode fazer musculação? Pode. Precisa do aparelho? Não. Precisa fazer um funcional bem feito com um bom treinador, que saiba fazer isso que eu já falei anteriormente, né? Então, os EPIs para os esportes coletivos e para os esportes individuais, onde existe o risco maior, são absolutamente essenciais, e os aparelhos ditos para musculação, eu acho que tem que seguir essa regra, onde depende muito mais do treinador do que da estrutura. Muito bom. Ney, só vamos dar uma agilizada aqui para a gente, né? O assunto é super interessante, é longo, a gente tem que cumprir aqui uma agenda. Eu gostaria que você já até começou falando que a idade ideal da natação é por volta de 4 anos. Eu gostaria que você rapidamente, desses esportes mais frequentes nossos, e principalmente da musculação, quando começar. O Guilherme já colocou muito bem, com muita propriedade, a importância desse preparo, dessa prevenção, dessa orientação aí com um profissional, para que você evite lesões. Eu gostaria que você, assim, somos muito questionados isso. Quando começar uma musculação, por exemplo, e os outros esportes, brevemente, aí, só para a gente fechar aqui. Ney. Então, mais rápido, assim, dos 2 aos 5 anos de idade, mais ou menos, só para o pessoal ter uma diretriz. A criança vai brincar, vai correr, natação, pode também, como o Saad falou, já começar, principalmente as escolas estão fazendo muito balé, para a mamãe chorar depois do final do ano, na apresentação, o judozinho, inclusive, vai começar a melhorar a própria percepção dele. Depois, dos 6 aos 9 anos de idade, aí já começa a melhorar o equilíbrio, já começa a ter uma melhor capacidade de campo visual, começa a entender um pouquinho mais as regras, né, do esporte, aí já pode ter algum esporte específico, basquete, o judô, o futebol, ou algum outro, até o tênis, algum outro esporte que a criança tenha a condição social, inclusive, de poder frequentar, né, como o Sérgio falou. Depois dos 10 anos, aí já melhora tudo, já melhora a habilidade motora, já tem uma melhora da memória para compreender as táticas de jogo, quando é um esporte coletivo, a visão já atingiu o padrão do adulto, aí geralmente é quando a criança vai enveredar, o adolescente já no caso, vai enveredar para alguma coisa que ele queira a mais, para poder seguir ali para frente, ou então existe também a possibilidade de fazer alguns 2 ou 3 esportes. Assim, não, se ele for fazer competitivo, a gente tenta individualizar
para poder não sobrecarregar o corpo. Eu queria só também, pegando o gancho do Guilherme, que ele falou da coluna, acho que é uma coisa muito importante para os colegas até que eventualmente não tratam especificamente de criança. Uma coisa que a gente tem em comum com o pessoal da coluna é que, assim, criança com dor nas costas igual a ressonância magnética. A gente tem quando tem condição de fazer, claro, né? Essa dor, claro, se ela repetir, sabe, não é um episódio, uma queda, alguma coisa não, mas se é uma dor que está frequentemente vindo, principalmente na atividade física, porque existem muitas lesões, inclusive da pars, né, na coluna lombar, principalmente nos esportes que fazem muita rotação. Até o próprio futebol também tem, mas no beisebol, no cricket, tem pouco aqui no Brasil, mas também é falado no tênis, e também no surf, né, que a criança ela faz uma hiperextensão na verde para poder verificar a onda. Então, isso é uma coisa muito importante, além de a gente também melhorar a parte muscular, como o Guilherme falou muito bem, mas a gente precisa também tentar entender se existe alguma coisa por trás disso, né, já alguma lesão que já tenha ocorrido, né? A ginástica artística é muito importante também. Na ginástica artística, elas têm fraturas de pars e também podem ter lesão da físio e do rádio, se eventualmente ela apoiar a mão diferente. É um esporte que mais lesa, né? Nos Estados Unidos tem 4 esportes que mais lesam, eles falam. Atletismo, por causa das corridas, o cheerleading, aquela que uma sobe em cima da outra, nas competições, a própria ginástica artística e as artes marciais. Isso é um número de frequência, maior número de frequência em relação a lesões em todos os outros esportes. Uma coisa que eu acho que é interessante pontuar em relação, não é nossa parte, mas a parte do desenvolvimento do cérebro. Nos Estados Unidos é proibido cabeceio da bola antes dos 11 anos de idade, por eventuais lesões do encéfalo no desenvolvimento. E eles só permitem nas competições a partir dos 13. Dos 11 aos 13 só nos treinos. Acho que é uma coisa interessante também para o pessoal ficar sabendo, né? E as bolas é muito importante, principalmente a gente pega muita fratura de punho para os goleiros quando joga com uma bola número 5, que é a bola do adulto. Eles pegam a bola lá que foi da Copa X, e aí aquela Copa, sempre a bola é número 5, né? Que está 450 gramas para mais, né? E ele tem, na verdade, 8 a 10 anos de idade, ele jogar com uma bola número 3 até os 8 anos, que só tem 350 gramas. E aí a bola bate e tem uma fratura de punho. É muito importante essa especificação também para a criança, tanto do tempo de atividade, quanto também dos materiais específicos para cada esporte. Obrigado. Muito bom, Ney. Eduardo, faz, por favor, as considerações finais e só rapidamente aí fala, idade ideal de começar uma musculação, mas assim, bem resumido e já pode fazer suas considerações finais. Saad, por favor. Bom, entender a idade para musculação. Primeiro, entender que musculação, na verdade, é qualquer movimento resistido. Então, criança, não tem porquê a gente fazer. Você pode fazer musculação na criança com o próprio corpo ou com peso livre. É isso que o Guilherme bem falou. Os aparelhos, na maioria das academias, só depois de 12 anos de idade que você começa a ter um aparelho que a criança consegue se adequar na mesma altura, consegue ter um entendimento, principalmente se for fazer sem supervisão. É lógico, com supervisão, quanto menos idade você começar, primeiro entender que a musculação ela não é uma atividade física, ela é uma complementação. Então, acho que a musculação você tem que ser usada. Eu faço lá luta, estou me sentindo que eu tenho um pouco força de braço, vou fazer uma musculação para o braço, estou precisando mais perna. Agora, ter a musculação como atividade principal para a criança, eu não consigo entender, não tem necessidade. Então, acho que a idade ideal é a partir de 12 anos de idade, porque a criançada, eu vejo o meu filho mesmo, meu filho mais velho, eu lembro que com 16 ele começou a estimular, a querer fazer musculação, o meu segundo, já com 12 queria. E hoje no consultório a gente vê menino de 9, 10, eles querem começar musculação. Acho que musculação para criança menor é se tiver um personal junto, individualizado, e porque quer muito, mas não precisa. Faça seu judô, capoeira, karatê, o futebol, a luta e a musculação, se puder fazer criança, com movimento resistido, peso livre, elástico, o próprio corpo. Acho que com peso é isso, 12 anos de idade. E cada idade, disso que a gente falou, começar, acho que esporte cada vez mais o quanto antes, né? Principalmente se for de forma lúdica, de forma que a criança goste, vamos lá, começar as escolinhas, a gente está vendo quanto antes. Hoje capoeira é uma atividade, né, nacional aí, que a gente tem cada vez mais
tem tido muito estímulo, todas as escolas estão tendo capoeira, ela é muito completa, ela tem musicalidade, tem a parte de dança, a parte de luta, a parte de jogo, a criançada gosta muito, você dá emprego para muita gente aí que está se especializando, educador físico, fazendo, então eles começam a ter cada vez mais conhecimento, até mais do que a gente, em atividade física. Então é importante, acho que, começar numa idade em que você tenha uma boa supervisão, essa é a idade ideal. Sem supervisão, toma cuidado, fazer os esportes mais seguros, e competitividade, aquilo lá, já entra num outro patamar. A criança começou a fazer aquilo até como profissão, vamos embora, tomar cuidado, passar por especialista. Então, agradecer aqui, Francisco, Ney, Guilherme, obrigado pelo convite, foi excelente essa conversa aqui, muito bom estar com vocês de novo aí, e vamos estar junto aí na Bahia. Um abraço a todos. Obrigado, Saad. Guilherme, suas considerações finais. Aproveitando o gancho de Saad, agradecer a todo mundo aí, a Chico, Saad, ao Ney, essa discussão de excelente nível, ampla, mas objetiva. E eu acho que é isso aí. O resumo foi o que o Saad falou. Eu acho que o esporte tem que ser introduzido o mais cedo possível, de maneira lúdica, e na evolução a gente tem que ver a aptidão e deixar que a criança siga a sua aptidão, sem cobranças maiores. Porque se ela for evoluir no esporte, seja coletivo, no individual, especializado, ela vai fazer isso por conta própria, que a gente tem que dar suporte a ela. Concordo que a musculação com aparelho para hipertrofia tem que ser muito desestimulada na criança, que isso vai produzir lesão, então tem que ser mais que tudo um treino funcional, adaptado para o gesto esportivo que ela fez opção, e cuidar dos elementos de proteção para os esportes. Muito obrigado e nos vemos aqui em Salvador na semana que vem. Um grande abraço. Obrigado, Guilherme. Ney, suas considerações. Bom, queria agradecer a oportunidade de falar de um assunto tão caro a gente, né, Francisco? E complementando, eu concordo com todas as palavras do Saad e do Guilherme. Eu quis deixar a musculação quase de propósito para o Saad responder, né? Você me perguntou, eu não te falei. Quero só falar mais uma coisa. Teve até um podcast nosso, né, específico sobre musculação, se poderia fazer ou não. E hoje em dia a gente é mais liberal, digamos assim, talvez do que já fomos no passado, mas uma coisa muito importante é o seguinte: se for fazer com aparelho, como o Saad e o Guilherme falou, tem que ser com supervisão, e principalmente fazer o movimento, aprender o movimento. Não fazer com força, mas o movimento. Então, se vai fazer o supino, vai fazer o movimento do supino. Se for fazer um remo, vai fazer o movimento do remo. Então, isso acho que é mais importante do que a criança ter o estímulo da força que ela, eventualmente, naquela hora não precisa. Até porque hipertrofia só vai acontecer depois do final da adolescência. A gente tem que passar isso para o adolescente, porque ele está vendo as outras pessoas mais hipertrofiadas e quer fazer aquilo. O que a gente tem que fazer é especificamente para aquele esporte, ou para aquela atividade, ou para aquela necessidade daquela criança em específico, que aquele grupo muscular não estava bem. Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite, Francisco. Muito obrigado, Ney. E, mais uma vez, agradeço aos participantes, Ney, Saad, Guilherme. E, para encerrar, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Grande abraço. Grande abraço.